Olha, nós temos acompanhado, logicamente, todos acompanhamos aqui os times brasileiros e a sua atuação no Campeonato Brasileiro, nas Copas todas, da Libertadores, Copa do Brasil e por aí afora. E estamos nos acostumando, então, não sei se sempre foi assim, ou se é vamos dizer, um fenômeno novo, uma quantidade de técnicos não brasileiros, técnicos estrangeiros dirigindo nossos maiores clubes de futebol. Quem entende o assunto é o professor Celso Uzelt, professor de jornalismo da Faculdade Cássio Felipe e pesquisador esportivo. Professor, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, professor. Eu que agradeço. É um prazer falar contigo, até porque se o senhor não tivesse escrito com a Patrícia Rangel o livro sobre jornalismo esportivo, o manual do jornalismo esportivo, eu não teria aula para dar. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma honra ter trabalhado com a professora Patrícia, logicamente. Celso, conta pra gente, sempre foi assim? Sempre teve muito técnico estrangeiro no Brasil ou é um fenômeno mais recente? Não, professor, é um fenômeno mais recente. Inclusive, quando o pessoal faz esses levantamentos históricos, né? Eu gosto muito de história e de pesquisa do futebol. Eles furam alhos com bugalhos, porque aqueles nomes estrangeiros que aparecem, na verdade, eram estrangeiros muito identificados com o Brasil já, né? O senhor há de lembrar o José Poy, técnico do São Paulo Futebol Clube. Ele tinha sido goleiro do São Paulo por 20 anos, era quase um brasileiro. É diferente do caso atual que a gente está trazendo, principalmente argentinos e portugueses, do mercado, né? Então é uma situação diferente, sim, e tem a ver também, no caso, principalmente dos argentinos, com a economia brasileira. A gente faz aqui com a América do Sul, no futebol, o que os europeus fazem com a gente, né? Nossa moeda é mais forte, a gente paga melhor, os caras acabam vindo para cá, professor. Agora, Celso, eles trazem uma maneira nova ou diferente de jogar futebol ou apenas aprimoram aquilo que a gente já sabia? Na verdade, professor Heródoto, eu acho que nós paramos no tempo em termos de preparação de técnicos de futebol. O futebol mudou muito, né? Hoje ele mexe muito com a parte tática. O Brasil sempre foi a terra da bola no craque. Você vê que em vésperas de Copa do Mundo sempre se falava das nossas individualidades, mais recentemente o Neymar, antes a geração de Pelé, de Rivelino, de Gerson, do Ronaldo Fenômeno e Romário aí no meio. E se falava muito pouco, se subestimava muito o conhecimento. Nesse país, se subestima o conhecimento de uma forma geral. No futebol, isso era muito disseminado. Então, mesmo nas épocas de ouro do futebol brasileiro, aqueles que eram pensadores do jogo, e os havia, né? Martim Francisco é um técnico que entrou para a história ali nos anos 50, o próprio Parreira, mais recentemente, eles sempre foram subestimados, chamados de professor Pardal. A gente sempre teve aqui a ideia de que o futebol era um jogo simples, em que os outros, os intelectuais, gostavam de complicar. E quando houve essa guinada no jogo, infelizmente nós aqui no Brasil ficamos para trás. Nós temos poucas pessoas com ideias. Uma delas é o Fernando Diniz, que eu defendo e que os detratores fazem questão de botar para baixo, porque parece que aqui no Brasil se tem urticária ao conhecimento. Então eu acho que esse é o nosso grande problema. Houve um tempo em que, para ser técnico de futebol, bastava ser um bom psicólogo, um bom gestor de pessoas. Isso já não é possível. Infelizmente, a literatura disponível sobre futebol, sobre táticas, ela está em português de Portugal. Eu acho que está na hora da gente pensar na formação de técnicos, como a gente pensa na formação de jogadores, não é verdade? Sem dúvida. E você está falando, até me lembrei do Feola, campeão mundial de 1958, não, que era um bonachão, né? Parece que ele interferia. Era do São Paulo, técnico de São Paulo, salvo engano. Isso. E tinha a história de que ele cochilava no banco. E o homem foi campeão do mundo. Tem a história do Lula. O senhor também há de lembrar do Lula, né? O técnico do Santos e Pelé. Lembro. E diz a lenda que diz a lenda que o Lula só distribuía camisas. E não é verdade. Todo mundo tem o seu conhecimento, o seu quinhão de conhecimento. Só que esse tipo de conhecimento empírico dos técnicos brasileiros durante décadas, ele já não é mais suficiente no futebol atual. Não é suficiente nem para convencer jogadores de futebol, professor. Os jogadores de futebol comentam entre si como é dado um treino, como são distribuídas as ideias,
o respeito que você adquire junto aos seus comandados, no caso técnico e jogador de futebol, tem a ver hoje com práticas e metodologias bem diferentes das outras gerações de técnicos no Brasil. Então, realmente, eu acho que está na hora da gente pensar na aplicação de conhecimentos a partir de como é o futebol hoje. O futebol hoje é muito mais do que a bola no craque. O futebol hoje implica técnicas, conhecimentos, saberes, e a própria CBF não facilita isso. O curso de técnico da CBF, você tem que ter o curso de educação física. Eu acho que não teria que ser assim. Eu, por exemplo, gostaria de ser um técnico de futebol, mas não posso. Não tenho o curso de educação física. Então, acho que está na hora da gente pensar no futebol, no pensar técnico e tático do futebol, como o resto do mundo pensa. E fora outras questões, né? Os nossos técnicos, os nossos melhores técnicos também não têm o mesmo sucesso no exterior, porque raramente falam outra língua, raramente falam o inglês. Tudo isso dificulta muito. Eu vejo a diferença, por exemplo, entre os argentinos, que têm técnicos nas grandes ligas do mundo, o que não acontece com os nossos técnicos aqui do Brasil. Né? Perfeito. Celso, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Um grande prazer estar com vocês. Sempre que precisarem, estamos aqui. É um grande prazer. Acompanho muito o trabalho de vocês. Muito obrigado. Professor Celso Unzert, professor de jornalismo da Faculdade Casper Libero e pesquisador esportivo. Tá aí, portanto, uma pergunta, eu acho que muita gente, né, faz, e o professor Celso acabou de responder para a gente, a quantidade de técnicos estrangeiros nos times brasileiros. São 8h31, nós temos também outras notícias da cidade.